Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito, se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha dito ou ordenado, que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram: este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Ponto. Aí daqui a pouco vamos ler a continuidade aqui, mas já no versículo mais adiante, quando Deus pede para que Moisés chame a ele quem está arrependido. Observe nessas palavras desses dois versículos, de Êxodo 32, 7 e 8, observe como Deus, ele estava decepcionado, como Deus estava triste, porque a Bíblia nos revela que Deus tem ciúme de nós. Tem até uma canção que nós vamos cantar que diz: sei que tem ciúmes da minha adoração. Deus, ele tem ciúme de nós. Deus não vai dividir a glória dele com ninguém, porque ele é Deus, ele é soberano, ele é Senhor. Quando Moisés perguntou: mas quando me perguntarem quem me enviou, qual o teu nome? Deus disse: eu sou quem eu sou. Ele é tudo, ele é a criação, ele é o ar que respiramos, ele é a vida. Então, dado que Deus fez pelo povo, e iria fazer, estava a fazer, o que Deus esperava deste povo, como espera de mim e de si, era o respeito, a honra, a consideração. O povo estava gemendo. A Bíblia diz que o clamor dele chegou a Deus. Deus enviou Moisés. Deus enviou as 10 pragas para obrigar Faraó com mão forte livrar o povo. Deus abriu passagem no meio do mar. Quantos sinais do cuidado de Deus, da preocupação de Deus, do socorro de Deus, da justiça de Deus, porque Deus é justo. Quantas coisas boas Deus fez até aquele momento, que já eram suficiente ou suficientemente grandes para que eles se tornassem gratos, fiéis, leais a Deus. E Deus levou eles ao pé do monte para fazer uma aliança com eles, porque Deus queria, como quer, ir além no que Ele deseja fazer na nossa vida. Por isso que a Bíblia diz: nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o servem. A palavra diz que os pensamentos de Deus são maiores que os meus. Os caminhos de Deus são maiores que os meus. Eu estou pensando aqui, Deus está pensando aqui. Eu estou enxergando aqui, Deus está enxergando lá. Então Deus estava ali no pé do monte com eles. Moisés subiu para buscar as tábuas da lei, porque Deus tinha dado início à obra dele na vida daquele povo. Povo escolhido, mas que estava escravo. E dado tudo o que aconteceu, Deus esperava respeito. Imagine você, Deus foi traído no altar natural, que é o Monte Sinai, o Horebe. Deus foi traído. Imagine você se dedica a uma pessoa, você dá a vida por ela. Algumas pessoas já passaram por isso, já sentiram isso na carne. Você se dedica àquela pessoa, dá a vida por ela, está ali com aquela pessoa, vive anos com ela, projetos, sonhos, e você descobre
uma traição. Isso é uma facada no coração. Isso é deprimente. Isso rouba todas as suas forças. Isso rouba todas as suas energias. Te faz se sentir impotente. Onde eu errei? O que faltou? E quer que eu diga? Na grande maioria não faltou nada. Porque a pergunta é, o que faltou? Qual o mal que Deus fez? Onde Deus errou? Mas, infelizmente, desde o alfa ao ômega, do princípio ao fim, nunca vai deixar de existir pessoas como estas. Ingratas, pessoas que, mesmo Deus fazendo algo por elas, sempre serão desrespeitosas com Deus, ingratas, irreverentes. Infelizmente. Mas o contrário também existe. E nós vamos falar sobre isso mais à frente. Então Deus ficou triste. Lá em Malaquias, no capítulo 1, no versículo 6, diz: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. E Deus disse ao povo que naquela ocasião lhe desonrava: se eu sou pai, cadê a minha honra? Se eu sou senhor, cadê o respeito para comigo? Veja que Deus foi detalhista, né? Deus falou: olha, aquele povo que saiu do Egito, olha, eles estão se prostituindo com um bezerro. Imagina a decepção de Deus. Acabei de tirar esse povo do Egito. Acabei de ajudar eles. E estão sacrificando para eles. Veja que Deus até viu o que eles davam para o bezerro. Entenda, Deus não precisa de nada. Nós estamos vivendo a fé do altar, aonde você, de livre e espontânea vontade, pode ir para o altar fazer seu sacrifício, sua oferta voluntária, por um objetivo que você tem, por uma necessidade que você tem. Se é o Espírito de Deus ou se é outra coisa na tua vida, você sabe o que é. Você não é criança, qual é a sua necessidade? E Deus vai te atender naquilo que você precisa, não naquilo que a gente pede. E você está sendo convidado a ir para o altar, honrar a Deus, mas que fique claro uma coisa: Deus não precisa de nada. Deus é dono de tudo, inclusive da nossa própria vida. Aí você diz assim: se Deus não precisa de nada, então por que eu preciso oferecer uma oferta a Ele? Porque na oferta você revela quem Ele é para você. Simples. Na oferta você revela fé, gratidão, respeito, consideração. Ou não é isso que acontece aí fora? Quando o marido ama demais a esposa e quer lhe presentear, ele revela naquele presente o quanto ele ama. Não é por ser caro, mas é porque ele lembrou, porque ele fez o melhor. Quando um pai ama um filho e ele quer honrar, agradar, ele oferece algo. Ou não? Então, se para o mundo você e eu e qualquer pessoa sabemos honrar, imagine o dono de tudo. Então não existe obstáculo para ir para o altar. Não existe barreira. Existem pessoas que são gratas, que creem que Deus é merecedor, é dono de tudo, é Senhor. Existem aquelas que simplesmente não creem. Não honram ou não querem honrar. É um direito seu. Mas também não espere de Deus que Ele venha te honrar. Porque Ele foi claro quando falou com Eli: longe de mim a injustiça. Aos que me honram, eu honrarei. Aos que me desprezam, serão desmerecidos.
Isso não diz respeito à misericórdia. A misericórdia de Deus está à disposição de todos. Mas não significa que Deus vai ter misericórdia de mim, que Deus vai me honrar. Ter misericórdia é Deus fazer algo por mim, mesmo que eu não mereça. Foi o que ele fez com o Senhor Jesus na cruz. Agora, honrar é ele ir além da misericórdia, que já é muito grande. Então, não ache você que Deus está pedindo alguma coisa para você, para mim. Deus não precisa de nada. Mas responda para si, a exemplo desse povo, quem você tem sido diante de Deus? Você tem honrado Deus? Em tudo. Estou falando só de oferta no altar. Você tem honrado Deus no teu relacionamento? Ou está traindo? Tem honrado Deus na tua mente? Ou está cheio de coisa podre? Tem honrado Deus com os teus membros? Ou tem feito o que não deve? Tem honrado Deus com a tua boca? Ou anda falando besteira? Tem honrado Deus com o teu testemunho? Ou tem escandalizado as pessoas com má testemunho a ponto delas apontarem o dedo e dizer assim, olha lá, vai na igreja, ó, pior do que eu. Então Deus quer ser honrado. É simples, não tem nenhum bicho de 7 cabeças, só isso. E ali Deus se sentiu traído. Bem, segundo versículo. Leia ali comigo. Depois que o povo pecou, então Moisés foi interceder pelo povo. Vendo aquela bagunça, ele chamou aqueles que queriam o arrependimento e se voltar para Deus. E ele disse, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse, quem é do Senhor, vem a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Então, ali diz que dos que assumiram aquela idolatria e não se voltaram para Deus, foram 3.000 pessoas que perderam sua vida. Então observe que diante do pecado que eu e você e qualquer pessoa podemos cometer, diante da desonra que uma pessoa pode cometer, da injustiça para com Deus, do desrespeito para com Deus, veja que ainda assim, Deus sempre vai chamar aqueles que estão no erro, no pecado, para o arrependimento. Venham a mim. Venham ao arrependimento. Voltem ao primeiro amor. Largue essa vida. Perdoe. Venha a mim. Tome a cruz. Venha ao altar, me honre. Venha, venha, venha. Mas por incrível que pareça, existem pessoas que mesmo diante do erro que ela cometeu, e mesmo diante do convite do arrependimento, ela assume o pecado na vida dela. Não quero. Eu sou assim mesmo. Da minha vida cuido eu. Pastor não tem que dizer o que eu tenho que fazer. Minha vida é minha, realmente. É sua. Graças a Deus que é sua. Porque senão você ia jogar a culpa nos outros das suas decisões. Mesmo assim, houve quem dissesse, não, estamos insatisfeitos mesmo. É isso aí, é o bezerro, é a idolatria, é o pecado, é isso mesmo. É essa vida que eu quero. Eu estou aqui no meio por ocasião, eu estou aqui porque eu estou seguindo a multidão. Eu peguei o trem andando e estou aqui. Mas, o comboio andando e estou aqui. Mas eu não quero esse caminho não. Eu não quero o altar, eu não quero a fidelidade. E esses, infelizmente, já estavam sofrendo no Egito e continuaram a sofrer e colocaram a perder toda a sua vida. Agora, nesse momento, nós vamos participar da ceia. Pode pegar. Eu não sei a sua condição diante de Deus. Eu não estou dentro de você. Eu não sei se você tem honrado ou não tem honrado. Eu não sei se você é grato ou não é grata. Eu não sei.
Mas independente da condição de qualquer pessoa aqui nessa manhã, Deus nos chama ao arrependimento. Deus nos chama para voltar ao início, ao primeiro amor, a confessar, abandonar e seguir com Ele, porque aqueles que se arrependeram, seguiram com Deus. E o restante da história você conhece. Moisés intercedeu, Deus perdoou, a presença de Deus foi com eles, e assim por diante. Hoje nós temos essa oportunidade